A gente então vai agora já conectar com o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, que já está aqui com a gente. Evaristo, seja muito bem-vindo. O agro, a agricultura realmente presta, né, sua homenagem àquele que deixou um verdadeiro legado e revolucionou a agricultura brasileira, né? O que a Embrapa, enfim, tem a dizer e também de suas questões pessoais, né? De toda a convivência com Alisson Paulinelli. Bom dia. Bom dia, Renata. É um dia de tristeza, não é? Para o agro e também para a Embrapa, com certeza. Eu, pessoalmente, conheço o Alisson há mais de 40 anos. Eu estava em Petrolina na década de 80 e já tive e mantive contato com ele. Muita gente associa o Alisson Paulinelli ao desenvolvimento da agricultura nos cerrados, e isso é verdade, ele contribuiu muito, mas ele se interessava por todos os biomas do Brasil, se interessou muito pelo semiárido, chegou até a propor projetos, não é, de inovação tecnológica com a área de ciência e tecnologia para o conjunto dos biomas brasileiros. Então, toda a agricultura do Brasil interessava o Alisson, né? No sentido do desenvolvimento sustentável, de levar ciência, levar inovação. A gente fala muito do Alisson de tudo que deu certo, mas eu queria talvez destacar aqui um pouco o contrário. Muitas iniciativas do Alisson não foram adiante. Muitas iniciativas fracassaram. E, portanto, essas iniciativas foram importantes, porque eu mesmo participei de várias delas, porque você reunia pessoas, trazia ideias, e depois essas coisas, de uma forma ou de outra, acabavam acontecendo. Ele era um homem de diálogo, ele era um homem sempre aberto a argumentos. Hoje em dia está difícil. Você chega com argumentos, o outro lado está com convicções. E aí é difícil construir. E o Alisson era um homem que construía consenso, construía diálogo. Acho que ele deixa, assim, um exemplo, né? Não diria um modelo, mas é um exemplo, né, de alguém patriota que amava o Brasil, amava a sua agricultura e contribuiu muito para esse desenvolvimento, acreditando na ciência, acreditando no trabalho da Embrapa. Eu, pessoalmente, posso testemunhar que por todos os lugares que eu trabalhei no Brasil como pesquisador com as minhas equipes, sempre tive apoio do Alisson, trocamos ideias, ele veio várias vezes aqui na Embrapa Territorial em Campinas, enfim, para nós é um dia de tristeza mesmo e muito merecido Terra Viva prestar esse tributo a essa figura. Exato, né? Iniciamos aqui desde a da abertura aqui do nosso programa, todas as nossas condolências, as principais repercussões, as principais entidades, associações aqui tendo espaço para falar sobre o que representou toda essa inspiração que foi, de fato, a Alisson Paulinelli. Você citou muito bem, doutor Evaristo, sobre essa questão realmente dos trabalhos que deram certo e aqueles, né, os quais vocês tiveram que batalhar e lutar mais juntos, mas principalmente, né, priorizando a paz, né? O Alisson era uma figura assim que confortava, né, acolhia onde chegava e realmente, sobretudo, a questão profissional não há o que falar, mas a questão pessoal também do diálogo, da paz, isso é um ponto muitíssimo importante, não? É verdade. A gente vive hoje uma agudização de posições, né? É terrível como se criam narrativas até para destruir pessoas, currículos, a famosa lacração, né? Ele era o oposto de tudo isso, né? E o Alisson não era só ideias, eram conhecimentos. Ele praticava nas suas fazendas, na área rural, na sua família. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas muitas das inovações ele testou de forma pioneira, não é? Nas suas próprias áreas. Então ele vivia aquilo que ele falava, né? E ele buscava mesmo essa paz que tem que ser produto, né? Nos evangelhos tem essa frase que é dita aos pastores, que eu sempre faço uma parafrase, né? Paz na terra pelos homens de boa vontade. Pelos homens de boa vontade. É necessário boa vontade para haver paz. E o Alisson era um homem de boa vontade. Exatamente, muito bom você colocar isso também e claro, né, sem contar, eu digo, o apoio à ciência, à modernização, apesar da idade, né, 86 anos, o quão lúcido, o quão moderno e o quão à frente das tecnologias e a favor da ciência, Alisson sempre foi, não, doutor Evaristo? É verdade. Ele teve uma parceria extraordinária com grandes figuras da nossa agropecuária.
mas em particular com o doutor Eliseu Alves, né, que já está com mais de 90 anos, né, e que foram, assim, pessoas que trabalharam muito juntas, né? O doutor Eliseu é realmente um dos grandes responsáveis, né, pela criação, pelo desenvolvimento da Embrapa, mas ele caminhou muito junto, os dois mineiros, né, com muitas mineirices, né, na condução da inovação, da ciência, na criação dos centros de pesquisa, de programas internacionais de cooperação com o Japão, com vários países. Enfim, ele era um homem que apoiava a ciência. Os meus projetos, das minhas equipes, o tempo que eu estive na Embrapa, agora eu me aposentei, sempre tiveram, ele sempre se interessou por eles e quando precisou de apoio, ele sempre trouxe esse apoio. Bom, doutor Evaristo de Miranda, obrigada aí pela homenagem, né, por toda a questão também de proximidade, relacionamento e, claro, vivência extraordinária com o nosso querido Alisson Paulinelli. Uma última mensagem que eu dou espaço aqui para você falar. Eu queria deixar minhas condolências, o meu pesar e o meu abraço, né, para a família do Alisson, em primeiro lugar, seus familiares mais próximos e também todos aqueles que o amavam, que o conheciam, né? Ele teve também um final de vida dentro de uma certa serenidade, né? Onde ele pôde chamar, inclusive, amigos muito próximos que estiveram ali com ele. Ele foi exemplar na vida e, de certa forma, até na morte. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutor Evaristo. Obrigada, então, por estar aqui na nossa edição de hoje. Um grande abraço e nos falamos. Obrigada.